Introdução. Vamos começar com uma história de um amigo que trabalha no mercado de carros usados, porque ela explica perfeitamente o que está acontecendo agora. Na semana passada, um amigo meu, que tem uma loja de carros usados perto de Dallas, me ligou irritado. Ele disse que tinha 3 SUVs 4x4 de luxo parados no canto do pátio e simplesmente não conseguia vendê-los. Ninguém sequer pedia para fazer um test drive. Eu perguntei quais eram os modelos. Quando ele falou os nomes, quase deixei o celular cair. Eu disse: "Você está me dizendo que esses 3 carros estão simplesmente encalhados aí?" Ele respondeu que o Infiniti já estava lá havia 4 meses. Ele já tinha baixado o preço 2 vezes. Mesmo assim, as pessoas passavam direto por ele e iam olhar um Tahoe com luz de injeção acesa no painel. Foi exatamente essa conversa que me fez gravar este vídeo, porque agora, enquanto você está assistindo, existem 3 SUVs 4x4 de luxo, feitos para aguentar praticamente o fim do mundo, parados em lojas por todo o país. São carros que compartilham DNA com algumas das plataformas off-road mais respeitadas da história. E mesmo assim estão pegando poeira. Não porque tenham algum problema grave, mas porque o comprador comum não faz ideia do que existe por baixo daquele emblema. Depois de 22 anos trabalhando com esse tipo de carro, eu já vi muita gente jogar dinheiro em Land Cruiser e Classe G, enquanto esses três ficam esquecidos como tesouros enterrados que ninguém teve curiosidade de descobrir. O número um é o SUV 4x4 de luxo que eu mais recomendei pessoalmente na vida. E sabe quantas dessas pessoas me ligaram depois reclamando de um problema sério? Nenhuma. Nenhuma. Hoje eu vou mostrar os 3 SUVs 4x4 de luxo mais ignorados do mercado, aqueles que entregam durabilidade de Land Cruiser por uma fração do preço. Vou me aprofundar mais no número um, porque quando você entender o que ele realmente é por baixo da carroceria, você nunca mais vai olhar para o mercado de 4x4 usados do mesmo jeito. Vamos direto ao ponto. Top 1 Infiniti Kion Yornienta. Começando por um SUV enorme de luxo, que esconde uma alma off-road lendária por baixo de uma aparência sofisticada. Número 3. Infiniti Kiance 80. Esse SUV 4x4 de luxo em tamanho grande pesa quase 3 toneladas, leva até 8 pessoas, entrega 400 cavalos de potência e tem um dos menores custos de reparo dentro de todo o segmento. Os lojistas praticamente imploram para alguém tirar esses carros do pátio. É luxo com bom senso. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém sabe. O Infiniti QX80 não é exatamente um Infiniti no sentido tradicional. Ele usa o emblema Infiniti, tem couro, acabamento em madeira e sistema de som premium. Mas por baixo de tudo isso, o QX80 é um Nissan Patrol. E o DNA do Patrol importa muito. O Nissan Patrol é uma das plataformas off-road mais comprovadas do planeta. No Oriente Médio, na África e na Austrália, o Patrol é o tipo de carro em que as pessoas confiam a própria vida em ambientes realmente difíceis. Desertos, trilhas de montanha, travessias alagadas, regiões onde não existe asfalto por centenas de quilômetros. Organizações de ajuda humanitária usam esse carro justamente porque ele aguenta. E toda essa engenharia está debaixo do QX 80. Mecânica comprovada. 2 anos atrás atendi um cliente, um homem na faixa dos 50 anos, que estava decidido a comprar um Cadillac Escalade usado. Ele tinha encontrado um Escalade 2018 com 74 mil milhas por 39 mil dólares. Eu pedi para ele fazer só uma coisa antes de fechar negócio: olhar mais um carro. Mostrei a ele um Infiniti QX80 2017 com 62 mil milhas, anunciado por 27.500 dólares. Mesmo porte, mesma presença, mesma força de V8 e praticamente o mesmo nível de luxo. 12 mil dólares a menos e com menor quilometragem. Ele olhou para mim como se eu estivesse tentando empurrar uma armadilha. Comprou o QX80. Isso foi há 26 meses. Custo total de reparos desde a compra, zero. Troca de óleo e pneus, só isso. Economia de verdade é isso. O coração do QX80 é um motor 5.6 litros VK56VD V8. É um V8 aspirado, com injeção direta, que entrega 400 cavalos e 413 libras-pé de torque. Não tem turbina para quebrar, não tem pacote de bateria híbrida para virar dor de cabeça. Ele trabalha com uma transmissão automática de 7 marchas,
que a Nissan refinou por quase uma década. Os modelos de 2015 a 2022 são o ponto ideal. Nessa fase, a Nissan já tinha resolvido os problemas iniciais de corrente de comando que afetaram alguns QX 56 de 2011 a 2013. A partir de 2015, o conjunto mecânico ficou muito sólido. Engenharia confiável. O Repair Paul coloca o QX 90 em primeiro lugar entre 19 SUVs grandes de luxo em confiabilidade. Primeiro lugar. O custo médio anual de reparo é de $718, contra $1.127 da média do segmento de SUVs grandes de luxo. Isso significa cerca de $400 a menos por ano para manter o carro em comparação com os concorrentes. A chance de um reparo grave é de apenas 8%, contra 19% nos outros SUVs grandes de luxo. Então por que ele é tão barato? Por dois motivos. Primeiro, o emblema Infiniti não tem nos Estados Unidos o mesmo prestígio de Cadillac ou Lincoln. Segundo, consumo de combustível. Na cidade, você vai fazer algo perto de 15 milhas por galão, se tiver sorte. Para muita gente, isso já elimina o carro. Mas sejamos sinceros. Se você está procurando um SUV 4x4 de luxo em tamanho grande, você já aceitou o consumo alto no momento em que começou a olhar esse tipo de veículo. Esse é o preço do pacote. Os valores atuais no mercado de usados chegam a ser constrangedores. Um QX80 2018 com 70 mil milhas fica entre 24 mil e 30 mil dólares. Um Escalade equivalente custa de 38 mil a 45 mil dólares. Um Navigator fica entre 32 mil e 40 mil dólares. Estamos falando de uma diferença de 10 mil a 15 mil dólares por um carro que, estatisticamente, é mais confiável que os dois. Quando for olhar um QX 90, preste atenção nestes pontos. Escute se existe algum barulho de corrente, estalo metálico ou ruído estranho na partida. Se for um modelo 2015 ou mais novo e o óleo tiver sido trocado corretamente, isso não deve ser problema, mas sempre vale conferir. Teste o sistema hidráulico de controle de movimento da carroceria, caso o veículo tenha esse recurso. Esse sistema reduz a inclinação da carroceria em curvas. Pressione cada canto do carro para baixo. Se um lado balançar mais que o outro, o sistema hidráulico pode precisar de atenção. Separe cerca de $1.200 para esse reparo. Verifique a voltagem da bateria. O QX80 tem uma peculiaridade conhecida no gerenciamento da bateria, em que o sistema nem sempre carrega totalmente em trajetos curtos. Esses são os pontos básicos. O Infiniti QX80 entrega discretamente uma engenharia no nível de Land Cruiser por uma fração do preço, desde que você saiba o que observar. Essa questão da bateria leva a descarregamentos e faz muita gente pensar que o sistema elétrico está falhando. Não está. Existe uma solução simples envolvendo um fio de sinal no terminal negativo da bateria. E qualquer mecânico bem informado resolve isso em 10 minutos. Em quarto lugar, olhe os discos de freio. Esses SUVs são pesados e comem freio dianteiro. Se os discos estiverem empenados, use isso para negociar o preço. Um serviço completo de freios em um QX80 custa em torno de $650. Resumindo o QX80, você está levando a base de um Nissan Patrol com acabamento de luxo de verdade por dinheiro de Hyundai Palisade. O único motivo para esse carro ficar abandonado em pátios é que muita gente prefere pagar mais caro por um emblema. Mas se você acha que o QX80 é uma joia escondida, espere até ouvir falar do próximo. Esse é o 4x4 grande que a Toyota aparentemente esqueceu de divulgar. Top 2 Toyota Sequoia, segunda geração. Agora vamos para uma Toyota que oferece um valor absurdo, justamente porque vive à sombra de modelos mais famosos da própria marca. Número 2. Toyota Sequoia de segunda geração. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando alguém fala em Toyota 4x4, qual carro vem à sua cabeça? 4Runner, Land Cruiser, talvez Tacoma. Quase ninguém fala Sequoia. E é exatamente por isso que uma Sequoia Platinum, com bancos de couro aquecidos e ventilados, suspensão a ar e sistema de som JBL Premium, está sendo vendida por menos que um 4Runner básico. Pense nisso por um instante. A segunda geração da Sequoia foi produzida de 2008 a 2022, com praticamente nenhuma grande mudança mecânica.
Foram 14 anos de produção. Isso não é preguiça. Isso é a Toyota aperfeiçoando uma plataforma e deixando quieta porque ela funciona. E o motor sob o capô, a partir de 2013, é o 5,7 litros, 3UR FI V8. É da mesma família de motores usada na Tundra e no Lexus LX 570. Ele entrega 381 cavalos e 401 libras-pé de torque. Sem turbo, sem supercharger, sem complexidade híbrida. É um V8 aspirado, com corrente de comando, feito para rebocar, carregar peso e sobreviver. Eu já vi pessoalmente esses motores passarem de 300 mil milhas, apenas com manutenção programada. Cerca de um ano atrás, uma mulher veio falar comigo porque precisava de um carro grande para na família. 3 filhos, 2 cachorros e um trailer pequeno que ela reboca 2 vezes por ano. Ela estava olhando um Chevy Tahoe 2019 usado, com 78 mil milhas, por 33 mil dólares. Eu disse, espera um pouco. Encontrei para ela uma Sequoia Platinum 4x4 2018, com 72 mil milhas por 29.500 dólares. Mais luxo, mais potência, confiabilidade Toyota e 3.500 dólares a menos. 3 semanas depois, ela me ligou dizendo que era o carro mais confortável que ela já tinha dirigido na estrada. 9 meses depois, nenhum problema. Os donos no Kelley Blue Book dão a Sequoia de segunda geração nota 4,8 de 5 em confiabilidade. Isso é quase perfeito. E a desvalorização é absurda. Uma Sequoia SR5 2017 custava quase 50 mil dólares nova. Hoje você consegue encontrar uma com quilometragem razoável por 21 mil a 26 mil dólares. Isso é mais de 50% de desvalorização em uma das plataformas 4x4 grandes mais duráveis que a Toyota já construiu. Compare isso com um 4Runner 2017, que custava cerca de 35 mil dólares novo, e ainda hoje é vendido por 28 mil a 33 mil dólares usado. A Sequoia oferece mais espaço, mais potência, mais conforto e mais capacidade por milhares de dólares a menos. Isso não faz sentido nenhum até você perceber que o mercado precifica esses carros pela popularidade, não pela engenharia. A transmissão é uma automática de 6 marchas comprovada, usada pela Toyota em vários veículos da linha de caminhonetes e SUVs. Não é chamativa. Não é uma transmissão de 10 marchas, mas é um câmbio com conversor de torque e reputação de durar muito sem intervenção. A construção sobre chassi significa que esse carro foi feito para rebocar até 7.400 libras e encarar condições reais fora de estrada, com tração 4x4, caixa de transferência de 2 velocidades e reduzida. Quando alguém vai comprar uma Sequoia de segunda geração, eu sempre digo a mesma coisa. Primeiro, escolha o motor 5.7 V8. A partir de 2013, toda Sequoia passou a vir com ele de série. Antes disso, algumas versões CR5 tinham o V8 menor de 4,6 litros. O 5,7 é o que você quer. É o verdadeiro motor de trabalho. Segundo, verifique a suspensão a ar nas versões Platinum. As bolsas traseiras podem começar a vazar depois de 150 mil milhas. Escute se o compressor fica funcionando o tempo todo. Se ficar, provavelmente há vazamento nas bolsas. Esse reparo custa cerca de 900 dólares. Ou você pode converter para molas tradicionais por volta de 600 dólares. Terceiro, olhe bem a parte de baixo do carro em busca de ferrugem, principalmente se ele veio do Nordeste dos Estados Unidos. O chassi da Sequoia é forte, mas sal de estrada não perdoa ninguém. Se você encontrar uma unidade do Sul ou do Oeste, melhor ainda. Quarto, teste a central multimídia. A tela de 7 polegadas desses modelos é antiga e em carros muito rodados pode apresentar lentidão ou áreas que não respondem ao toque. Não é um problema mecânico, mas reserve de 300 a 400 dólares para trocar a unidade se estiver ruim. Quem deve comprar uma Sequoia? Qualquer pessoa que precise de um 4x4 grande de verdade, com confiabilidade Toyota, e não queira pagar preço de Land Cruiser. Quem viaja muito em rodovia e quer silêncio de carro blindado a 80 milhas por hora. Famílias que precisam de uma terceira fileira real, onde adultos conseguem se sentar de verdade. E qualquer pessoa inteligente o suficiente para entender que um carro impopular não é sinônimo de carro ruim. Quem deve evitar? Se consumo de combustível importa para você,
Procure outra coisa. Ela faz cerca de 13 milhas por galão na cidade e 17 na estrada. Esse é o preço de um V8 aspirado em um SUV de 3 toneladas. E se você quer a tecnologia mais recente, telas modernas e assistentes avançados de condução, o interior da Sequoia vai parecer datado perto dos concorrentes novos. Ele foi desenhado em 2008 e isso aparece. A conta de mecânico na Sequoia é simples. Você compra uma Sequoia Platinum 4x4 2018 por US$ 28.000. Dirige por mais 200 mil milhas. Gasta talvez US$ 4.000 em manutenção nesse período. Você não vai encontrar um 4x4 grande de luxo mais durável nessa faixa de preço. Ponto final. E se você quer saber quais SUVs realmente aguentam pancada fora de estrada e ainda continuam confortáveis na rodovia, inscreva-se no canal. Vem mais vídeos por aí. Muito bem, esse foi o número 2. Agora, o número 1. Top 3 Lexus GX 460. Por fim, chegamos ao segredo mais bem guardado de todo o mercado de 4x4 usados, um veículo que basicamente é uma lenda disfarçada. Esse é o SUV 4x4 de luxo que eu considero o maior segredo do mercado de usados. Ele foi construído sobre uma das plataformas mais lendárias da Toyota. Tem um V8 praticamente indestrutível, que costuma passar de 300 mil milhas e é vendido por uma fração do preço de seu irmão de plataforma. Quase todo mundo torce o nariz quando eu recomendo esse carro pela primeira vez. Depois dirige um e entende. Número 1. Lexus GX 460. Vou explicar exatamente o que é o Lexus GX 460, porque quando você entende isso, tudo muda. O GX 460 é um Toyota Land Cruiser Prado de terno. Mesma plataforma sobre chassi, mesmo sistema de tração integral permanente com diferencial central torsen bloqueável, mesma caixa de transferência com reduzida, mesma engenharia feita para ir a qualquer lugar, só que com couro Lexus, isolamento acústico Lexus, qualidade de construção Lexus e um motor V8 que a Toyota projetou para durar uma vida. A base Prado é o ponto principal aqui. O motor é o 4.6 litros 1UR FE V8, com 301 cavalos e 329 libras-pé de torque. É aspirado, sem turbo, sem dores de cabeça com sistemas complicados de injeção e sobrealimentação. Usa corrente de comando projetada para durar a vida útil do motor e trabalha com uma transmissão automática de 6 marchas que provou sua resistência ao longo de mais de uma década. Essa família de motores é relacionada ao V8 5.7 da Tundra, da Sequoia e do Lexus LX 570. A Toyota sabe como construir um V8 que não desiste, e este é a obra-prima dela no segmento de luxo médio. A vida útil típica de um GX 460 fica entre 250 mil e 300 mil milhas com manutenção correta. Alguns donos relatam ter passado de 400 mil milhas. Um amigo meu tem um 2012 com 328 mil milhas. Ele dirige todos os dias. Motor original, transmissão original, o carro é um tanque. Agora vem a parte absurda. Um Lexus GX 460 2017, com 80 mil milhas, custa cerca de 28 mil a 34 mil dólares. Um Toyota 4Runner Limited 2017 com quilometragem parecida custa de 32 mil a 38 mil dólares. O Lexus, que tem motor mais forte, interior mais refinado, equipamentos realmente luxuosos e a mesma essência off-road, custa menos que o Toyota. Leia isso de novo. O Lexus é mais barato que o Toyota. A única explicação é que quem procura um 4x4 robusto passa direto pelo emblema Lexus, porque associa a marca a carros de estrada, não a trilhas. E quem procura luxo ignora o GX porque ele parece mais à vontade no meio do mato do que na entrada de um clube sofisticado. Então ele fica preso entre dois públicos e acaba sendo ignorado pelos dois. Essa é a sua oportunidade. Cerca de 18 meses atrás, atendi um cliente, engenheiro aposentado, extremamente analítico. Ele queria um Land Cruiser usado. O orçamento era de 40 mil dólares. Mostrei os preços. Land Cruisers Série 200 usados, com 80 mil milhas, estavam custando de 55 mil a 65 mil dólares. Totalmente fora do orçamento. Eu disse, e se eu te disser que existe um veículo com a mesma filosofia de engenharia da Toyota, um sistema 4x4 real com reduzida, motor V8 da mesma família e luxo Lexus,
e que eu consigo encontrar um por 30 mil dólares? Ele ficou desconfiado. Mostrei um GX 460 2018 com 65 mil milhas por 32.200 dólares. Ele inspecionou cada detalhe, dirigiu na estrada, levou o carro para uma estrada de terra e voltou sorrindo. Comprou naquela semana. Da última vez que falei com ele, o carro estava com 112 mil milhas e zero problemas mecânicos. As palavras dele foram: esse é o carro que a Toyota não quer que você saiba que compete com o Land Cruiser. O Repair Pal dá ao GX 460 uma nota de confiabilidade que o coloca entre os 5 melhores SUVs médios de luxo. O custo médio anual de reparo é de 770 dólares, contra 807 dólares da média do segmento de SUVs médios de luxo e 652 dólares, considerando todos os veículos. A chance de um reparo grave é de apenas 9%. E aqui está o detalhe essencial. Quando o GX precisa de manutenção, por baixo ele usa peças Toyota. Você não está pagando por componentes alemães exóticos. Uma bomba d'água custa de 500 a 700 dólares. Um serviço completo de freios fica em torno de 400 dólares. São preços de caminhonete Toyota com emblema Lexus. O sistema de tração integral permanente do GX 460 usa um diferencial central, Torsen de deslizamento limitado, que divide o torque entre os eixos dianteiro e traseiro. Ele também tem uma caixa de transferência de 2 velocidades com reduzida de verdade. Isso não é um sistema eletrônico de tração integral feito para chuva leve. É um conjunto off-road legítimo, capaz de lidar com trilhas, pedras, areia, lama e neve. Com o crawl control disponível e o bloqueio do diferencial central, o GX 460 é mais capaz fora de estrada do que muitos veículos pelos quais as pessoas pagam o dobro. Ao procurar um GX 460, esta é minha lista de verificação. Primeiro, observe sinais de descascamento de pintura, especialmente nos modelos de 2010 a 2015. Alguns tiveram pequenos problemas de aderência da tinta. Não é estrutural, mas incomoda. Segundo, inspecione a suspensão. Veja as buchas dos braços inferiores dianteiros. Em unidades com alta quilometragem, elas podem se desgastar e causar batidas ao passar por irregularidades. A troca custa cerca de 600 a 800 dólares. Terceiro, confira o consumo de óleo. Embora o 1URFE seja geralmente excelente, alguns exemplares mais rodados podem consumir um quarto de óleo a cada 3.000 a 5.000 milhas. Se o nível de óleo estiver baixo no test drive, pergunte sobre o histórico de consumo. Quarto, procure um carro de alguém que guardava em garagem e seguia o plano de manutenção. O GX 460 costuma atrair donos cuidadosos. Um exemplar bem mantido, vindo de uso suburbano, é praticamente comprar um carro novo por preço de usado. Quem deve comprar o GX 460? Qualquer pessoa que queira engenharia de Land Cruiser por um preço realista. Entusiastas de off-road que também precisam de um carro confortável para o dia a dia. Famílias que querem algo para durar 15 anos sem uma grande conta de oficina. E qualquer pessoa cansada do ágil nos Forerunners, querendo algo objetivamente melhor por menos dinheiro. Quem deve evitar? Se você precisa de uma terceira fileira para adultos, olhe para a Sequoia ou para o LX 170. O GX tem terceira fileira, mas ela é apertada. Se consumo de combustível é prioridade, o GX faz cerca de 15 milhas por galão na cidade e 19 na estrada. Melhor que a Sequoia, mas ainda longe de ser econômico. E se você quer multimídia moderna e os assistentes de condução mais recentes, os modelos antigos do GX vão parecer datados por dentro. Especialmente os modelos de 2010 a 2019 ficam atrás dos crossovers novos nesse ponto. Minha conclusão sobre o GX 460 é esta. Se alguém apontasse uma arma para minha cabeça e dissesse: escolha um SUV 4x4 de luxo usado, um veículo para dirigir pela próxima década em qualquer situação, com o menor custo total de propriedade possível, capacidade off-road real e confiabilidade Toyota, eu compraria um Lexus GX 460 e não olharia para trás.
Ele é, de longe, o veículo mais subvalorizado do mercado de SUVs 4x4 de luxo usados. Conclusão. Para encerrar, vamos resumir por que esses três SUVs são compras extremamente inteligentes para quem procura durabilidade. Então é isso. Três SUVs 4x4 de luxo que o mercado abandonou, mas os mecânicos nunca abandonaram. O Infiniti QX80, um Nissan Patrol disfarçado, com um robusto V8 5.6 e baixo custo de reparo. A Toyota Sequoia, uma fortaleza familiar com motor V8 5.7, que desvaloriza como se ninguém lembrasse que ela existe. E o Lexus GX460, um Land Cruiser Prado, usando o emblema Lexus, vendido por menos que um 4Runner porque o mercado ainda não entendeu o que ele realmente é. Agora você conhece três SUVs 4x4 de luxo que podem durar mais que carros custando o dobro. Da próxima vez que um vendedor tentar te empurrar um alemão usado de leasing ou um Tahoe caro demais, você vai saber melhor. Depois de 22 anos vendo carros chegarem e irem embora, esses são os que conquistaram meu respeito. Deixe o like se este vídeo te ajudou. Inscreva-se para mais conversa direta sobre carros. Eu vou continuar trazendo as verdades que as concessionárias preferem que você não escute. Dirija com segurança. Cuide do seu carro e ele vai cuidar de você. Acredite se quiser. Eu vejo você no próximo vídeo. Chamada para ação. Se essas informações foram úteis para você, veja como continuar acompanhando e ajudar o canal a crescer. Se esta análise mudou a forma como você enxerga o mercado de 4x4 usados, inscreva-se no canal e deixe o like no vídeo. Estamos revelando os segredos automotivos que as lojas e concessionárias preferem manter escondidos. Invista em um veículo que realmente dura. O nosso próximo mergulho no mundo das máquinas mais confiáveis já está chegando.